E aí chegou minha vez de operar um fêmur. E outro residente, que era R1 igual comigo. E aí a gente ficou se batendo um com o outro, assim, não dava cotovelada pra ver quem é que ia conseguir pegar. E aí eu consegui pegar o bisturizão lá e abrir o fêmur e abrir a coxa do paciente. Você que tá aí me assistindo, já pensou em fazer residência de ortopedia? Hoje a gente vai ter uma conversa aqui sobre toda a rotina, toda a trajetória na medicina, tudo o que você precisa saber para escolher essa especialidade e o que ninguém te conta. Então hoje, no dia do ortopedista, pessoal, vou compartilhar com vocês toda a minha trajetória, toda a minha vivência na ortopedia. Eu sou Rafael Burlamac, professor do Eu Médico Residente e ortopedista especialista em ombro e cotovelo e cirurgia do trauma. Agora, pessoal, é a parte que ninguém conta a você, que eu vou contar, certo? Como é a residência de ortopedia. 3 anos de residência geral, onde o primeiro ano é o mais complicado, é o mais pesado, porque você vai cuidar da enfermaria, pessoal. Então, você cuidar dos pacientes que estão internados, se dividir entre esses pacientes internados, entre o ambulatório e entre cirurgias e entre plantões da residência, que são obrigatórios, é um pouco complicado e a demanda é maior ali naquele primeiro ano. Então, se a gente for pensar no primeiro ano, lembra lá, você já chegou com anatomia, exame físico e alguma coisa de fraturas na cabeça. E isso é o que você deve focar no primeiro ano, tá certo? Então, a gente vai se dividir ali no primeiro ano da residência entre enfermaria, cirurgias, que você tem que entrar, principalmente cirurgias do trauma. Lembra que eu falei lá que trauma é diferente da ortopedia. A ortopedia é mais a parte clínica, o trauma é mais a parte de fraturas. Então você se subdivide em enfermaria, cirurgia, plantões da residência, plantões durante a semana e plantões no fim de semana. E ainda a parte teórica, a parte de seminário, a parte de apresentação de trabalhos, a parte de congressos. Então esse primeiro ano, pessoal, de fato, o primeiro ano é mais pesado. Mas passou o primeiro ano, tranquilo, você já sai da enfermaria. A enfermaria vai ficar ali pro R1 que está chegando novo, você agora já é R2. E no R2 e R3, pessoal, fica mais tranquilo, você vai passar a ver, você vai continuar vendo trauma, mas você vai passar a ver mais a parte clínica, a parte ortopédica, em cada grupo. Então a gente subdivide em grupo do ombro e cotovelo, grupo do pé, grupo da mão. E nesses períodos que você passa com os grupos, você vai vivenciando as fraturas e principalmente a parte clínica, a parte ortopédica do estudo, da especialidade. Então, os 2 anos são divididos assim. E aí chega no terceiro ano, você precisa dar um enfoque maior para a prova. A gente tem no fim do R3, a gente tem a prova da Sociedade Brasileira de Ortopedia, a temida SBOT, mas que nada, não tem bicho de 7 cabeças. Qual é o problema? É muito conteúdo, muito assunto para um período que você vai fazer ali uma prova teórica e uma prova prática, mas que vale muito a pena, pessoal. Eu posso dizer a vocês que depois desses 3 anos de residência, acho que valeu demais a pena. E após isso, você tem mais 1 ou 2 anos de subespecialidade. Se você quiser parar por aí nos 3 anos, tranquilo, faz a prova da sociedade, você é um ortopedista e traumatologista, mas você não tem sub. E aí você pode pensar na sub. Pessoal, eu preciso falar a vocês, cada ano tem seu desafio, cada ano tem seus problemas. Cara, o primeiro ano é um ano assim que você não vai dormir ou vai dormir muito pouco, né? Não vai dormir, não vou assustar também vocês, mas você vai dormir muito pouco. Você vai passar o dia no hospital, quando chegar em casa você vai estar morto, você não vai aguentar fazer absolutamente nada, tentar estudar ali o que você conseguir, apesar do cansaço. Eu lembro do desafio de um R1, eu já era R2 nessa época, e aí um R1 recém-chegado, a gente emendou praticamente a cirurgia da manhã com a cirurgia da tarde. E aí eu disse, cara, vai almoçar, que eu já sabia como era. A gente ia passar o dia todinho ali em pé operando. Eu disse, cara, vai almoçar. Vê que desafio. O cara foi e voltou em 10 minutos. Eu olhei pra ele e disse, cara, tu almoçou? Aí ele fez, almocei. E a cirurgia durou somente a tarde toda, começando ali de 1h30 a 2 horas e terminando de 5h30 a 6 horas da tarde. Esse menino estava branco. No fim da cirurgia eu conversei com ele, eu disse, cara, tu almoçou mesmo? Ele fez, eu me arrependi. Primeira dica pro R1 da ortopedia, coma quando puder, sempre que puder, na verdade, e durma. Isso são prioridades. Claro, o estudo também, mas da outra parte, da parte do lado de cá, da parte de vida, vida humana, descansa e come sempre que conseguir. Tranquilo?
No R2 você vai fazer aquele rodízio nos grupos, então teu desafio maior vai ser montar seminários, acompanhar, se aprofundar em cada assunto clínico da ortopedia e montar os seminários e apresentar na frente de todos os staffs, né? A gente tem essa demanda, tanto no R2 como no R3. E no R3, além desse desafio, você soma aí o desafio da prova, porque é uma pressão muito grande. Esse desafio aí da prova, todos os staffs, você mesmo se cobra. Então, cada ano, pessoal, aí tem seu desafio, mas são 3 anos só, e são 3 anos de vivência muito boa. É muito apertado, é muito cansativo, mas é um momento de muito aprendizado. Você cresce muito, sua curva de crescimento é sensacional. Se você quer ortopedia, e vamos começar assim pelo básico, pelo basicão mesmo, você precisa aprender anatomia. Isso aí é fundamental para quem quer fazer ortopedia, porque ortopedia e traumatologia, né? Tudo começa ali com a anatomia. E se a gente for esticar um pouquinho mais, o exame físico ortopédico. Então, sempre que você tiver a possibilidade de estar estudando anatomia aplicada, anatomia aplicada à ortopedia, vale muito a pena. Você já chega no primeiro ano de residência com uma bagagem maior e se torna um pouco mais fácil, na verdade. Fica mais tranquilo para você. Então, meu conselho é esse: anatomia e exame físico, para você aprender antes de chegar na residência, principalmente anatomia. Para você se tornar um profissional de excelência na nossa área, o que é que você precisa? Além da anatomia e do exame físico, você precisa fazer essa subdivisão da teoria e da prática. Você precisa focar principalmente nos primeiros anos nas fraturas. Na verdade, se a gente for pensar na ortopedia, pessoal, a gente fala muito ortopedia, mas é ortopedia e traumatologia. A ortopedia fica com a parte clínica e a traumatologia mais com os traumas, com as fraturas, que aí é onde você precisa focar. É aquele momento que você vai dar um plantão, você não é ortopedista ainda, mas você vai dar um plantão e chega uma fratura na urgência. Você não precisa do ortopedista, se você tem esses conhecimentos básicos de anatomia, exame físico e das fraturas, você consegue atender aquele paciente, você consegue fazer essa abordagem no paciente. Então, de fato, anatomia, exame físico e a parte de fratura você precisa focar. Pessoal, já junto de uma história triste, veio uma história legal. Então, estava lá no R1, aqueles 10 R1s, a gente tinha 10 R1 naquela época. E aí todo mundo secão para operar, todo mundo querendo pegar um bisturi, cortar, aquele negócio que a gente tinha aquele tesão, aquela vontade. E aí no R1 você começa a operar pouco, mas você ainda opera. E aí teve um staff, tinha um staff que era conhecido lá, nosso, e aí ele botou dois R1s com ele dentro de sala, dentro do campo. E aí, pô, eu achava o fêmur um osso assim sensacional. Eu disse, caramba, um fêmur, um osso grande desse jeito, o cara tem uma fratura, consegue alinhar aquilo ali, botar uma haste, botar uma placa, um parafuso, que negócio sensacional. E aí chegou minha vez de operar um fêmur com esse staff e outro residente, que era R1 igual comigo. E aí a gente ficou se batendo um com o outro, assim, não dava cotovelada pra ver quem ia conseguir pegar. E aí eu consegui pegar o bisturizão lá e abrir o fêmur, e abrir a coxa do paciente e conseguir fazer a cirurgia e botar uma placa, claro, com a ajuda do staff e com a ajuda do outro residente. Mas esse foi o momento áureo pra mim no R1, foi quando eu operei um fêmur, que eu achava sensacional. E aí eu cheguei em casa, eu operei um fêmur, veja que coisa sensacional. Então essa cirurgia aí, como lembrança boa da residência, foi marcante. O que não foi marcante foi ter que fechar a pele e o subcutâneo, porque era uma avenida que a gente tinha que fechar, foi a coxa do paciente, mas foi bem marcante. Então, pessoal, nesse dia do ortopedista, espero que vocês tenham gostado de todas as dicas, de toda a conversa que a gente teve aqui. Meu conselho para vocês é que vocês se dediquem, façam tudo com dedicação, com amor, carinho, mergulhem na residência. E agora eu quero saber de você, se você vai fazer ortopedia. Deixa teu like e comenta aqui se você vai fazer ortopedia ou outra especialidade.